Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Thiago Junqueira, sou professor de Direito dos Seguros e a ideia neste vídeo é tratar dos principais impactos para os corretores de seguros causados pela nova lei do contrato de seguros. Ou seja, de que maneira sua atuação, amigo corretor, será alterada considerando a nova lei do contrato de seguros, que é a Lei 15.040 de 2024, que entra em vigor no dia 11 de dezembro de 2025. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, a lei já está em vigor, então muita atenção. O primeiro aspecto aqui é que a nova lei ela não altera a lei do corretor de seguros propriamente dito, não substitui, não revoga essa lei. Então, no geral, o corretor vai ter que continuar se atentando à lei do corretor de seguros, mas tem aqui essa nova lei alguns dispositivos que vão impactar o seu dia a dia. Um primeiro aspecto aí já não é muita novidade, é o artigo 37 da lei, que fala que os intervenientes, e aqui o corretor estaria dentro dessa categoria, deverão agir com lealdade e boa-fé, prestando as informações completas e verídicas e sobre todas as questões que envolvem a formação e execução do contrato. Isso já era, de alguma forma, extraível do ordenamento jurídico, seja pela via legal, seja pela via regulatória. Uma novidade bem profunda está no artigo 39 da nova lei, que fala que o corretor de seguros ele tem a obrigação de compartilhar os documentos que ele receber num prazo máximo de 5 dias. Então, se ele recebe documentos do segurado, ele tem que compartilhar com a seguradora no prazo máximo de 5 dias, e se ele recebe documentos ou informações da seguradora, deverá haver esse compartilhamento também dentro desse prazo. O parágrafo único do artigo 39 vai além e fala que sempre que for conhecido o iminente perecimento do direito, a entrega deve ser sempre feita em prazo hábil. Ou seja, se o segurado tiver mais apenas um dia para eventualmente compartilhar com a seguradora alguma informação ou documento, o corretor de seguros terá que entregar esse documento dentro deste mesmo prazo. E vice-versa, se a seguradora eventualmente tiver que compartilhar essa informação, eventualmente haverá ali a necessidade desse compartilhamento célere por parte do corretor. Tem uma dúvida aqui hoje no mercado se as partes poderiam relativizar esse prazo, se dentro da autonomia privada das partes, o corretor poderia falar com o segurado, olha, vamos aumentar aqui esse prazo legal, porque eu gostaria, por exemplo, de examinar com um pouco mais calma os documentos que você está compartilhando comigo antes de enviar para a seguradora. O artigo 40 da lei traz aí que o corretor de seguros ele recebe a sua comissão baseada ali na sua atuação como corretor, então isso não é alterado, e o parágrafo único desse artigo fala que quando a alteração ali, a renovação do contrato, ela não for automática ou se implicar alteração de conteúdo, vai poder haver a troca do corretor. Uma leitura a contrário senso, como a gente fala no direito, né, seria de que quando for uma renovação automática ou não houver alteração do conteúdo do contrato, a princípio deveria ser mantido o mesmo corretor. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas em relação a isso. Me parece que essa é uma regra geral, mas eu acredito também que a relação entre o segurado e o corretor de seguros é uma relação personalíssima, de confiança. E se eventualmente esse segurado perder a confiança ou não estiver satisfeito com o trabalho do corretor de seguros, na minha visão, ainda que seja uma renovação automática ou que não vai implicar alterações no conteúdo do contrato, o segurado, principalmente, poderia sim alterar esse corretor de seguros. Uma passagem interessante também é que a lei, antes de virar lei, né, quando ainda era projeto de lei, trazia um artigo que dava a entender que seria proibido o que a gente chama de comissão contingente, que é aquela remuneração extra que eventualmente o corretor recebe, principalmente em grandes operações, caso ele atinja determinados parâmetros, por exemplo,
números de contratação, de renovação. É claro que esses parâmetros não poderão gerar um conflito de interesse na prática, como, por exemplo, o resultado da carteira. Havia uma proibição prática no âmbito desse projeto de lei que virou a lei, mas esse aspecto acabou sendo alterado e o relatório do senador Jader Barbalho explica expressamente que essa ideia de como o país deve lidar com a comissão contingente deve ser mais alinhada à Europa, não considerando uma abusividade a princípio, mas analisando caso a caso, não havendo conflito de interesse, seria sim permitida essa comissão contingente, mas repito, ela geralmente só está presente em grandes operações com grandes corretoras, quando realmente faz muito sentido para as partes. Indo um pouquinho mais para frente, o artigo 41 dessa lei tem um parágrafo único, tem um aspecto interessante que diz que no momento ali da contratação, o corretor poderá representar o proponente durante essa formação do contrato. Então, basicamente, a lei fala que a proposta pode ser apresentada diretamente pela seguradora, também sem um intermediário, não há essa necessidade de que haja aqui um corretor de seguros na operação. Isso até é super importante mencionar, porque houve uma mudança na lei que não traz mais aquela obrigação da seguradora pagar o equivalente a uma taxa de corretagem para a Funenseg na época, né? Antigamente tinha isso, a seguradora podia vender diretamente sem um corretor de seguros, mas quando isso acontecesse, ela teria que pegar o equivalente dessa comissão de corretagem e dar para fortalecer a biblioteca do direito de seguros no âmbito da Funenseg. Essa obrigação já não existe mais, tá? Isso é bem importante que seja mencionado. Voltando aqui para o artigo 41, a discussão que se tem é relacionada, quando a lei fala o corretor poderá representar, ela também passa uma mensagem de que eventualmente ele não representará, o corretor não representará o segurado nesse momento da contratação. Então, até uma dica interessante para os amigos corretores é que se atentem muito a esse fato e, eventualmente, peguem uma carta tendo poderes para negociar em nome do segurado. Em seguros coletivos, é fundamental que haja o preenchimento pelo próprio punho por parte do segurado, há um preenchimento pessoal por parte do segurado, sob pena da seguradora não poder alegar o descumprimento do dever de informação. Então, corretor, vocês vão ter que se atentar muito a essas mudanças da nova lei, vocês passam a ter um papel fundamental, sempre tiveram, mas agora ainda mais, para que a seguradora possa cumprir os grandes deveres que a nova lei vem trazendo para elas. Então, por exemplo, no momento da proposta, a seguradora já tem que compartilhar com o potencial segurado as condições contratuais. Então, amigo corretor, você vai ter que compartilhar adequadamente o e-mail do segurado para a seguradora para que ela possa compartilhar esses documentos, sob pena de depois ela não poder alegar ali uma exclusão de risco, por exemplo. Além disso, o artigo 25, parágrafo 2º, diz ali que na contratação de seguros em favor de terceiro, ainda que decorrente de cumprimento de dever, não poderá ser suprimida a escolha da seguradora e do corretor de seguros por parte do estipulante. Então, num seguro de vida coletivo, por exemplo, o estipulante vai ter sempre a possibilidade, a opção de escolher qual corretor e qual seguradora ele vai contratar efetivamente. E por fim, a ideia aqui é tratar de forma bastante objetiva, menos de 10 minutos, eu queria lembrar que a lei, no artigo 126, traz um prazo prescricional de 1 ano. Então, 1 ano para a cobrança de suas remunerações. Então, o corretor tem um prazo de 1 ano para, eventualmente, entrar com uma ação judicial aí, pretendendo o recebimento das suas ali taxas de intermediação. Eu agradeço muito a atenção. Caso você tenha interesse em se aprofundar sobre os impactos da nova lei do contrato de seguros, veja aqui embaixo na descrição desse vídeo um pouquinho de como eu posso te ajudar. Eu agradeço também se você der um like e apertar o sininho, se tornando ali inscrito no nosso canal.